Um livro perfeito para viajar rapidinho no tempo e voltar para uma Nova York aí no início dos anos 2000. E aí, se você ama a cidade, sempre sonha em conhecer, ou foi uma viciada em Gossip Girl, essa pode ser uma ótima leitura, porque mais do que descrever aí os cenários ou esses pontos turísticos, esse livro vai tentar capturar a atmosfera de Nova York em um determinado período, a partir das pessoas que vivem lá e como elas se relacionam com essa cidade, sejam elas de lá ou pessoas que vieram de outros países, de outros lugares para morar em Nova York. Oi, eu sou a Marci e esse é o Pausa pro Chá, um canal no YouTube e também uma newsletter quinzenal para a gente falar sobre livros, séries, filmes, viagens, eventualmente sobre moda, tudo que a gente possa fazer aí, dicas do que fazer para aproveitar os nossos momentos de pausa com mais qualidade, sem ter que ficar pensando muito no que fazer. Eu já te dou sugestões aí de coisas que eu gostei. E hoje eu vim falar sobre Cleópatra e Frankenstein, esse livro aí que está dividindo muitas opiniões desde o ano passado. Temos assim dois polos, tem gente que odeia e gente que ama. E eu nem imaginava, na verdade, que fosse causar tanta comoção e tanta emoção para os dois lados da coisa. Já queria ler tem um tempo, e aí quando eu postei que tava lendo, eu recebi muitas mensagens pedindo um review, então estou aqui. Vocês que mandaram mensagem vão estarem vendo esse vídeo, hein? Porque eu estou aqui e pronta para falar. E aí já vou dizer que sim, meu livro está todo desbeiçado, porque eu comprei numa viagem, e ele é um livro de bolso, então ele também é mais maleável, e aí a gente viveu muito essa viagem juntos. Cleópatra e Frankenstein é o livro de estreia da Coco Mellors, que é uma escritora inglesa, e ele levou 5 anos para ser escrito e 7 anos ao todo para ser publicado, entre escrever, enviar, voltar e tudo mais. E eu fiquei um pouco chocada com quanto tempo, eu não sei se a gente está num mundo muito imediato, mas eu fiquei impressionada com essa informação. Como eu já disse, o livro se passa em Nova York e vai contar a história da Cleópatra e do Frankenstein. A Cleo, que é o nome dela de verdade, é uma mulher de 24 anos que veio para Nova York estudar, ela é britânica, e ela veio estudar arte, estudar pintura, porque ela quer ser artista. E ela tá naquele momento da vida ali dos 24 anos, sem grana, sem muito saber o que fazer com a vida, como avançar na carreira, como começar uma carreira. Então ela tá nesse momento de muitas incertezas. E além disso tudo, o curso dela já acabou. Então, ela tem um visto ali de estudante que está prestes a expirar e ela vai ter que voltar ali para a cidade dela. E ela não sabe se ela quer isso, mas ela meio que está preparada porque ela não tem nenhuma outra perspectiva também de maneira que ela poderia ficar ali. E aí com essa data de validade prestes a expirar, ela tá vivendo ali o que ela pode, indo em todas as festas, fazendo todas as coisas. E eu acho que é interessante destacar, porque na sinopse me pareceu que a Cleo era uma pessoa muito mais glamurosa e de festa em festa e vivendo a vida. Meio que tipo assim, 24 anos, uma festa diferente a cada noite. E a Cleo não é necessariamente essa pessoa. Apesar de ela ir em várias coisas, ter uma vida social, ela tem uma tristeza, uma melancolia muito desde o começo, assim, do livro. E depois, no decorrer do livro, a gente vai descobrir que isso também é depressão. Mas, nesse momento, eu acho que daí, tipo, lendo a sinopse e vendo a história, eu acho que eu tive uma experiência diferente do que eu esperava. Numa festa de ano novo, que ela tá saindo mais cedo, então mais uma vez essa personagem melancólica que não vai passar a virada de ano com todo mundo, que vai embora, ela entra num elevador e conhece o Frank, que é um cara de 40 e poucos anos, ele é 20 anos mais velho que ela, então 44, né? Que é um publicitário, ele tem uma agência de publicidade, é um profissional ali reconhecido, ele tem vários prêmios, ele não é milionário, mas ele tem dinheiro e tem uma estabilidade ali que naquele momento parece muito interessante para ela, que tá vivendo uma vida completamente sem planos, né? Ela tá ali por um tempo determinado, ela não sabe o que ela vai fazer depois, ela não sabe como ficar. Então esse contraste entre ela, que tá ali nessa indecisão, e ele, que já tem meio que uma vida bem estruturada e confortável, de uma maneira vai chamar a atenção dela. Não sei se necessariamente pelo financeiro, mas por essa sensação de estabilidade que esse cara passa. E aí eles começam a conversar no elevador e esse primeiro capítulo é muito legal. Eu adorei as conversas entre eles, assim, vai fluindo, eles são meio inteligentes e fazem umas piadinhas. Eu gostei. E eu já tava quase torcendo por eles, sendo que
eu seria a pessoa que seria muito contra eles terem um relacionamento. Sobretudo por essa questão de eles estarem em lugares muito diferentes da vida. Ele tem essa relação de poder, de ele ser o cara que ganha dinheiro, o cara que tem experiências, sabe, tipo, que viveu tudo, e ela tá se descobrindo, e aí talvez pegar muito do que ele já acha do mundo pra ela, ou influenciar muito ela, ou ele controlar ela de alguma maneira mesmo, porque ele é um cara que viveu muito mais. E ela tá recém descobrindo as coisas que talvez ele já sabe, ou não necessariamente sabe, mas acha que sabe. Porém, como a conversa vai fluindo tão gostosa, tu meio que vai, e eles vão, tipo, meio que debochando um no outro, ela é super provocadora, então tu vai ficando com uma energia de tipo, mas sei lá, quando vê eles são diferentes. Ai, ai, né? Todo dia sai de casa um malandro e um otário, né? E aí, nesse caso, eu quis ser otário mesmo. Os dois continuam conversando ali durante a noite. O Frank decide levar a Cleo em casa. Ela mora no Brooklyn, que é muito longe de onde eles estão e tal. No segundo capítulo, e isso não é um spoiler, porque está na sinopse, os dois estão prestes a se casar. Meio lógico imaginar que eles iriam casar ali pra ela ter o green card, mas eles estão muito apaixonados. E enquanto a Cleo tá um pouco, talvez deslumbrada, não sei deslumbrada, mas contente com a ideia de conforto que esse cara pode trazer, né? Estabilidade, ele tá completamente deslumbrado pela beleza dela, e o livro vai falar muitas vezes sobre o quanto ela é bonita. Todos os caras ficam malucos quando ela tá no lugar, todo mundo quer pegar ela. E também assim, eu acho que o Frank é um cara com muita baixa autoestima. O livro vai colocando isso em vários momentos. Então eu acho que também pra ele era meio surreal que essa pessoa que é tão linda, tão magnética, que todo mundo quer ter de alguma maneira, esteja com ele. Então eu acho que também tem esse status de conseguir uma pessoa muito mais jovem, muito bonita, uma artista em potencial, que tá aí nessa relação dos dois também. Aí eles se casam e a história vai contar aí esse primeiro ano desse casamento dos dois, e também de outros personagens que vão sendo engolidos pelos dois, porque são os amigos, todo mundo que vai acabando se envolvendo ali com essa relação. E aí nesses capítulos vão trazer coisas novas, mas às vezes eles vão trazer memórias que a gente como leitor não viveu, que vão revelar coisas novas pra gente que já aconteceram um tempo atrás, mas que refletem como os personagens estão agindo, do jeito que eles estão reagindo um ao outro, as relações que eles têm, as conversas. Então o livro vai fazer esses flashbacks pra nos situar ali de coisas, mas a gente vai sentir bem os impactos de algumas coisas. E aí, ao mesmo tempo que isso é muito legal, eu também não gostei tanto no começo, depois eu me acostumei. Porque ele corta em picos muito altos, assim, tipo, daí acontece uma coisa terrível, ou sei lá, eles vão casar. E o capítulo seguinte não é que não tem nada a ver, mas não é a sequência direta daquela ação que foi impactante no final do capítulo anterior. E outro assunto, a história de outra pessoa, talvez, e aí tu fica, tá, gente, mas isso aqui foi horrível. E aí, a partir das conversas, das reações, a gente vai vendo que aquilo ali sim foi terrível, teve impactos e consequências nas escolhas dos personagens. Foi um pouco frustrante no começo, mas depois eu me acostumei e fluiu, porque eu sabia que em algum momento isso ia voltar. Esse livro vai ser majoritariamente escrito em terceira pessoa, com exceção de 2 capítulos que vão ser escritos em primeira, a partir da perspectiva de uma personagem aí que foi muito amada, que eu não vou falar nada sobre, porque eu acho que é um spoiler que eu não tive e que eu acho que é bom ler sem ter. Eu gosto muito do jeito como essa personagem observa o mundo, e por ser em primeira pessoa ela consegue, meio que parece assim que ela tá quase que o tempo todo como uma Fleabag, assim, que tá vivendo as coisas, e ela dá uma olhadinha de canto e fica tipo, e faz um comentáriozinho sagaz pra gente que tá acompanhando o dia com ela. Acho que é bem interessante, um jeito talvez de aproximar também as pessoas dessa personagem. E é por isso que ela é tão amada. Não sei se eu amo, mas eu também acho ela muito legal. Acho que eu não amo ninguém nesse livro. O livro começa com essa vibe bem gostosinha, de um romance, de se deixar encantar por alguém, aquele momento assim que tu vai se apaixonar e nem sabe. Nova York, uma virada de ano, e aí tu tá toda molinha, tipo, eu vou acompanhar a vida desses dois. E aí o livro vem e tapa na tua cara, vai todo mundo sofrer, vai ser uma tristeza sem fim. Todo esse céu aí ensolarado nubla muito rápido.
E às vezes não tem frestinha de sol pra salvar, não. É nuvem, nuvem e treva, treva, sabe? Então o livro vai ficando pesado. Eu não tava esperando isso, e talvez por não ter lido nada sobre. Mas ele vai pesando, ele vai ficando mais difícil. Os personagens vão enfrentando cada vez mais coisas. E é um livro, assim, de pessoas lidando com seus traumas e tentando se relacionar de alguma maneira entre elas, com a cidade, consigo mesmas também. E ele vai ficando assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava tipo, nossa, eles estavam ali se apaixonando, agora tá tudo assim. Um dos pontos altos desse livro é que eu acho que ele é muito real. Então, são pessoas reais lidando com seus problemas. A gente consegue, apesar de talvez não ter nada a ver com eles, se relacionar com isso, de ir vivendo e tendo que carregar cada uma as suas bagagens, né? E ver o que faz com elas. E essa realidade, eu acho que tá muito ali nesses personagens. A gente não necessariamente vai gostar deles. Eles são muito reais e não necessariamente são boas pessoas. E é isso que é o ponto interessante sobre ser real. Porque também eles não são boas pessoas para algumas pessoas, para outras eles são. Eles não vão fazer escolhas boas na maioria das vezes. Vão se sabotar, vão se atrapalhar, vão ser egoístas, vão fazer coisas muito questionáveis. Mas eu acho que aqui é um trunfo, né? Um triunfo da autora. A gente consegue entender, na maioria das vezes, por que eles estão fazendo as coisas que eles estão fazendo. E isso, pra mim, como leitora, é muito interessante. Tipo, eu não preciso gostar dos personagens. Eu não preciso achar que, eu faria a mesma coisa pra entender eles. E eu não sei nem se empatizar com eles, que eu pensei nessa palavra. A gente tem empatia com eles. Eu não sei se eu tive empatia com eles também. E aí, por que eu continuei lendo? Porque a história, eu queria ver onde a história ia dar, o que ia acontecer. Mas eu achei bem real, tipo, eu acho que é uma experiência diferente também, de não torcer por ninguém, não querer muito, não se colocar muito no lugar de ninguém, só ir ouvindo as histórias que essas pessoas têm pra te contar sobre a vida delas. E aí nessa, de querer que os personagens me levem com eles, muitas vezes eu fiquei desolada, porque tem momentos muito tristes desse livro, muitas coisas que acontecem que tu fica, gente... Tem um capítulo ali que é uma DR entre a Cleo e o Frank, que eles estão numa cabana que é assim, tenebroso, mas de um jeito positivo, poderia ser incrível. Porque eles começam a discutir sem filtro nenhum e começam a falar umas coisas horrorosas um pro outro. Numa crueldade, assim, e numa crueza também dos sentimentos, assim, tipo, de falar o que te vem na cabeça sem processar direito e às vezes realmente querendo também machucar o outro. E aí um deles fala assim, tu só quer me machucar. E aí a outra pessoa responde, eu não quero te machucar, eu quero sobreviver a ti. E aí, tipo assim, putz. Mas é muito bem escrita. E tu fica meio que, tipo assim, querendo saber o que o outro vai responder. E daí ficando, tu não falou isso, sabe? Então acho que esse capítulo dessa DR, assim, que é a maior DR de todas, que junta todas as outras DRs, assim, magnífico. Ainda falando de personagens, eu gosto muito da Zoe, que é a irmã do Frank, que é uma adolescente aí nos seus 20 anos, na real, que é uma menina que tem uma mãe branca e um pai negro, e ela é uma mulher negra, né? Mas ela vai falar muito ali sobre esse colorismo dos Estados Unidos e como lidar com essa sociedade, como as experiências que ela tem na cidade são muito pautadas por isso. Mas também ela vai falar muito sobre esse período um pouco ingênuo da vida, sabe? Que tu ainda não sabe muito bem o que esperar e ao mesmo tempo tu acha que tu é dona de ti e que tu sabe tudo e aí tu faz um monte de cagada que tu não precisava fazer, mas que tu não sabe que não precisava fazer, então tu só vai saber fazendo. A mulher negra, ela é muito objetificada nessa sociedade e aí ela vai tentando entender mais ou menos por que isso está acontecendo, porque ao mesmo tempo que ela tem uma sacada super dessa geração que é mais jovem e já é mais letrada, tem coisas que às vezes ela não consegue entender direito porque ainda ela não tem tanta bagagem. E essa personagem também é uma personagem muito solitária, ela não tem muito com quem contar. Ela vai falar bem sobre esse sentimento de não encontrar a sua turma, de tipo tá meio deslocada em todos os lugares. E aí, daqui a pouco, ela vai descobrindo como ter amigas mulheres. Ao contrário do que ela achava que por ser muito bonita, as garotas tinham inveja dela e tal. Toda essa narrativa de competitividade feminina
tá ali presente, mas ao mesmo tempo ela vai circulando por outros ambientes e vai descobrindo algumas coisas, ao mesmo tempo que ela tem várias outras coisas super disfuncionais. Ela tem toda essa beleza, mas ela tem um problema de saúde que deixa ela muito envergonhada. Então ela é uma personagem complexa, eu gosto dela. E essa era uma personagem que talvez eu estivesse torcendo pra que ficasse tudo bem. Talvez a única construção de personagem que eu não gostei muito do desfecho, do arco, de tudo, foi o personagem que se chama Quentin, que é ali a pessoa que é a melhor amiga da Cleo. E é como a família de Quentin é uma família super tradicional, muito rica, muito clássica de Nova York, essa personagem acaba performando uma masculinidade na rua, sendo que na verdade, né, ela só consegue se sentir confortável para pôr as roupas, para pôr peruca, para fazer tudo dentro de casa. Poderia ser uma história interessante, ver como que essa pessoa vai se libertar, como que ela vai conseguir romper com esse ciclo ou não, se essas responsabilidades familiares vão ser muito maiores. Enfim, poderia ir para muitos caminhos, mas vai para um clichê gigante. E acho que é raso. Diferente dos outros personagens que eu consigo entender mais sobre eles, não dá pra entender muito bem. Tipo assim, dá pra entender porque é muito difícil, né? O que essa pessoa tá vivendo é muito complexo, muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, parece que ela não pesquisou tanto, que ela não se esforçou tanto em tratar desse assunto que é super delicado e que a gente já tem um monte de representações que também são super negativas desses personagens. Falta profundidade. Acho que isso é um jeito de ser bem sucinta sobre isso que eu tô falando há, sei lá, 50 anos. Apesar de se passar aí há 20 anos, esse livro vai falar sobre vários assuntos que ainda estão em pauta e que ainda fazem parte da nossa vida. É claro que eles estão muito relacionados aí a essa época de ouro de Nova York, todo mundo em várias festas, usando de tudo um pouco, sabe? E esse período muito pontual da história. Mas esse livro vai falar sobre alcoolismo, vai falar sobre o uso de drogas, sobre o vício, compulsão, e vai falar também, aqui fica um alerta de gatilho, sobre suicídio. E aí, lembrando que se você estiver precisando de ajuda ou precisar conversar com alguém, sempre dá para ligar gratuitamente para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, no número 188. E aí, ao falar de todos esses temas, eu acho que o livro consegue ter sacadas boas, consegue, às vezes, ser sucinto em questões que são complexas. Às vezes, ele também vai trazer pontos de vistas ali das experiências dos personagens para tentar lidar com essas questões. E, na maioria das vezes, eu acho que o livro faz isso bem. Ele não vai se aprofundar muito em nada, porque tá acontecendo sempre nada e muita coisa. Então, é um daqueles livros que, são poucos grandes eventos, mas são muitos os dilemas que as pessoas estão lidando. Eu vou dar um exemplo bem simples, que não tem spoiler nenhum, que é o Frank falando. Eu acho que os men... A tradução de centavos. Eu acho que os homens foram ensinados a comprarem coisas para as mulheres. Não porque a gente quer ser dono delas ou controlar elas, mas porque é uma maneira de mostrar que a gente está interessado ou que a gente gosta delas, se importa com elas, que não requer muito, que não requer, eu não sei, vulnerabilidade. Eu não sei se eu concordo com o Frank, mas eu gosto de ter essa perspectiva. Porque sim, os homens são propensos a não mostrarem as suas vulnerabilidades. E, ao mesmo tempo, essa resposta, né, não dá conta de toda essa questão que é super complexa. Mas eu gosto de ter essa perspectiva. Aqui é muito simples, né? Um exemplo bem pequeno. Tem outros melhores, mas aí vão revelar coisas da história que eu não quero falar. Ainda falando sobre o livro, Cleópatra e Frankenstein tem muito aí sobre expectativas. Vai falar muito sobre esse tema. Sejam as expectativas que a gente tem com a gente mesmo, expectativas que a gente tem com outras pessoas, expectativas dos nossos relacionamentos amorosos, das nossas amizades e até mesmo como que a gente lida com as expectativas que os outros têm da gente. O próprio título do livro, na verdade, também já vai falar sobre isso, então, porque a Cleópatra não se chama Cleópatra, né? Se chama Cleo. E o Frankenstein não se chama Frankenstein, se chama Frank. Então esses dois apelidos aí, que são uma piada interna também entre o casal, também falam muito sobre essas máscaras ou esses filtros que a gente coloca na gente para se relacionar com outras pessoas, para ser um pouco mais o que aquela pessoa espera da gente também.
E os dois talvez vivam muito nessa expectativa. Eles não são as pessoas que eles precisam, que eles querem ter do lado, né? Mas eles tentam fazer com que eles sejam, mesmo que eles não consigam, né? E aí alguns grandes momentos, grandes conflitos vão ser porque eles não conseguem. E aí, falando em expectativas, eu acho que isso também pode bater na expectativa da gente como leitor, né? E talvez seja por isso que muitas pessoas não gostaram. Eu primeiro não entendi, porque eu gostei, como eu já falei, exaustivamente nesse ponto. Mas eu fui pro Goodreads procurar resenhas e reviews de pessoas que não gostaram. E aí, grande parte dessas pessoas reclamaram muito dos personagens. Daquele tópico que eu falei bem mais lá pra cima, de que eles não são gostáveis, de que a gente não torce por eles, que a gente, muito pelo contrário, no caso dessas pessoas, queriam matar eles, porque tipo assim, meu Deus do céu, como é que tu tá fazendo isso? Eu não aguento mais te ver, tu mesmo fazendo tudo dar errado na tua vida, sabe? E eu entendo, mas eu não sei se ler querendo que os personagens ajam de maneiras que a gente agiria é o caminho mais legal pra conseguir se envolver com uma história. E eu acho que sim. Se tu tá procurando um livro pra se sentir bem, pra torcer pros personagens, pra ver uma evolução, ver a beleza da tristeza, não é aqui. Tipo, aqui vai ser muito sofrimento, pesadão, que eu acho que eu vi, tipo assim, reviews muito ruins, e todo mundo tem o direito de achar o que achar de livro. O livro é uma experiência pra cada um. Mas sei lá, eu li livros muito mais rasos, vazios e sem graça esse ano, que estão com uma avaliação muito melhor, por exemplo. Esse aqui realmente dividiu opiniões, causou muito amor e muito ódio. E muito desse ódio foi em relação a esses personagens que não eram gostáveis. E aí a história se transforma em não gostável, de alguma maneira. Não estou dizendo que tem que gostar, tá? Cada um faz o que quer. E, inclusive, eu acho que cabe a cada um de nós lermos aí, né? Quem tá intrigade com isso, cabe a você ler, então, o livro e tirar suas próprias conclusões. E depois me contar. Então pode ser aqui no YouTube, pode ser no Instagram, porque eu sempre quero e amo fofocar com você sobre leituras. Então me conta depois quem lê. E aí o último tópico de todos, e que foi algumas das críticas que eu li também, foi essa romantização da tristeza ou dos problemas de saúde mental. Em especial daí com a personagem da Cleo, que tem mesmo essa aura de ser uma pessoa quebrada, com muitas aspas aqui, tá? Mas que ela é, tipo, linda, tão linda, mas ao mesmo tempo tão melancólica, e isso cria um magnetismo que ninguém resiste. Mas isso tá muito nos personagens, como eles se relacionam com ela, né? Sobretudo os homens. Mas também tem outro teto que ela quer ter uma profissão que também valoriza um pouco a tristeza. Então ela quer ser artista, né? E no senso comum a gente tem, né? Inclusive tem muitos exemplos de artistas, pessoas que têm esse talento, mas também tem uma mente atormentada. Acho que os personagens glamorizam ela muito, e isso pode dar pro leitor uma sensação de que, ai, nossa, que menina incrível e tão triste, mas olha ela lá triste olhando pra uma janela, como ela é linda, sabe? Mas, à medida que o livro vai passando, e essa é a minha experiência como leitora, eu senti justamente o oposto, sabe? De que, tipo assim, inferno de homens que ficam glamorizando essa mulher que tá claramente precisando de ajuda. E não ajuda deles, mas de ajuda psicológica, de uma terapeuta, de uma medicação. Mas, tipo assim, que ela claramente tá precisando de amigos que se importem com ela, de pessoas que ajudem ela naquele momento, mas tá todo mundo só, ai, ela é tão linda, e ninguém ultrapassa muito essa camada. Porque quando tu vai entrando no problema, parece que as pessoas vão se afastando de alguma maneira, porque é muito mais bonito olhar pra ela como essa pintura melancólica do que como uma pessoa que está sofrendo de vários problemas ali, que tá lidando com várias coisas. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha ficado aí com vontade ou não de ler, né? Sei lá, tenha tirado sua dúvida se quer ler ou não. Fica o convite pra se inscrever no canal e também pra curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você acha que poderia gostar, que já leu, que tá a fim de ler. Um beijo e até o nosso próximo chá!